Prosseguindo então com a funcionalidade de matrículas pedidas pelo Luciano, nós vamos implementar uma conexão de muitos para muitos de turmas com os usuários do nosso sistema. Para isso, nós vamos seguir aqui a documentação padrão do Django, criando essa conexão da maneira mais simples, que é utilizando o campo Man-to-Man Field. Vamos para o nosso projeto e aqui no nosso modelo, nós vamos criar então um campo chamado matrículas, onde o tipo deste campo será o Man-to-Man Field. O primeiro argumento deste campo deve ser o modelo com o qual eu quero me relacionar. Contudo, este modelo é o usuário que nós já customizamos em aula anterior. Contudo, este usuário ele é extensível, ele pode variar de aplicação Django para aplicação Django. Então, por acaso, o nosso usuário está dentro da App Base, mas em outras aplicações ele pode estar presente em outro módulo. Para você não ter que ficar alterando o seu código por conta disso, o Django já fornece uma função que retorna a classe de modelo para a gente, que é esta função aqui que se chama getUserModel, presente no pacote django.contrib.auth. Então eu vou importar aqui esta função e ela já vai me retornar aqui o modelo respectivo ao usuário da minha aplicação Django. Feito isso, nós precisaremos então criar migrações. E isso vai nos ajudar a entender como funciona o relacionamento de muitos para muitos. Vamos rodar então o comando de migração mng make migrations. Veja então aqui no pacote de migrações que foi criada uma migração. Vamos avaliar esta migração. Veja que ele definiu quem são as dependências do nosso modelo. Então está lá a dependência para o usuário e também a dependência para a criação da turma. E aqui ele adicionou um campo onde ele informa quem é o nome do modelo, no caso turma, o nome da propriedade que nós criamos, no caso matrículas, e o campo de relacionamento do tipo muitos para muitos. Criada aqui então a nossa migração, vamos aplicar com o comando mng migrate que nós já conhecemos. Quando eu faço isso, observando aqui o banco de dados, eu vou atualizar, veja que existem aqui 14 tabelas, quando eu atualizo, vai passar a existir uma 15ª tabela, que justamente é uma tabela chamada turmas, que conecta turma com aquela propriedade matrícula. Vamos investigar o formato desta tabela. Veja que ela possui um ID, um turma ID que fará referência à turma a qual o usuário vai pertencer e uma outra coluna user ID que indica qual é o usuário que pertence a esta turma. Para entendermos, vamos popular este elemento aqui. Eu já criei aqui no admin uma turma a mais, além do que nós já tínhamos criado na aula anterior. Criei a turma Alex Martelli. Mas vamos entrar então aqui na turma Guido e veja que, como eu criei um relacionamento de muitos para muitos, é me apresentada essa interface aqui para eu escolher quais são os alunos conectados à turma Guido Van Rossum. Então eu vou escolher aqui, no caso, os 2 alunos, segurando aqui o Command no Mac ou o Ctrl nos demais sistemas operacionais. Vou dar aqui um salvar. Vamos investigar o que aconteceu no banco de dados atualizando a tabela. Veja que ele conectou a turma de ID 1, que foi a primeira criada, a turma Guido, com o usuário 1 e o usuário 2. Só que um usuário pode pertencer a várias turmas. Então eu vou aqui acessar agora a turma Alex Martelli e vou adicionar apenas o segundo aluno. Vou salvar, vamos ver o efeito no banco de dados. Veja que surge então a terceira linha, conectando a turma de ID 2 com o aluno 2. Então, na realidade, em termos de banco de dados, não existe conexão de muitos para muitos de forma direta. Esta conexão é feita de forma indireta. Você cria uma tabela intermediária, nesse caso aqui a turmas, turma, matrículas, que está relacionada à matrícula de 1 para N com turmas e de 1 para M com usuários. Para podermos melhor visualizar este relacionamento, vamos aqui acionar o console do Postgres e fazer uma query. Vamos então selecionar, por enquanto, todos os elementos, mas nós filtraremos alguns dos elementos. From a tabela turmas, turma. Vou dar um apelido aqui para ela que será turma. E aí eu vou fazer um inner join para selecionar lá do turmas matrícula. Eu vou apenas renomear isto aqui para matrícula.
Então aqui também para matrícula. E eu vou fazer ainda um segundo inner join, na realidade, para o base user, que eu vou deixar o nome aqui de base user mesmo. Então veja que eu estou fazendo aquela conexão de 1 para n de matrícula para a turma e de 1 para m de matrícula para o base user. Agora vamos selecionar aqui algumas colunas para a gente identificar esses elementos aqui. Então de turma, nós pegaremos a coluna ID e pegaremos também a coluna nome, para pegarmos o nome da turma. Depois eu vou colocar nas colunas centrais a matrícula mesmo. Então eu vou pegar todos os campos da matrícula com asterisco. Por fim, do base user, eu vou querer pegar o ID e o e-mail. Vamos então executar esta query e veja aqui embaixo o resultado consolidado. Veja aqui a turma com ID 1, inclusive com valores repetidos porque aparece 2 vezes aqui no turma ID, conectado com os respectivos alunos. Da mesma forma, nós temos aqui o Alex Martelli conectado com os alunos. Então, tomando esta query como base, quando no sistema nós quisermos saber quais são os alunos que pertencem a uma determinada turma, nós podemos fazer o seguinte. No caso, nós vamos aqui então ter que filtrar aquelas matrículas cujo ID da turma seja igual ao ID desejado. Então, se for a turma Guido Van House, seria igual a 1. Então, se eu executo aqui esta query, veja que ele só me retorna aqui os alunos que pertencem à turma Guido Van House. Se eu quiser os alunos da turma Alex Martelli, eu vou trocar aqui o ID por 2 e vou executar. Da mesma forma, se eu quiser saber em quantas turmas o aluno com ID 2 se matriculou, basta que simplesmente eu trocasse aqui a condição para o aluno que tem o ID 2 e quando eu executo, veja que justamente conectadas ao aluno com ID 2 existem 2 turmas, a turma Guido e a Alex Martelli. Se eu quisesse a do primeiro aluno, que só tem uma turma, quando eu executo, ele me retorna apenas a turma Guido Van House. Então, esta é a maneira mais simples de se criar os relacionamentos de muitos para muitos. Contudo, veja que nós não tivemos muito controle sobre a criação desta tabela intermediária. Esse tipo de relacionamento é muito útil quando você só quer conectar 2 modelos e não vai armazenar nenhuma informação nesta conexão em si. Contudo, este não é o nosso caso. Investigando aqui a funcionalidade, o Luciano pediu para a gente armazenar a data em que a matrícula foi feita. Então, esta conexão simples que nós fizemos não será o suficiente para nós implementarmos esta funcionalidade. Então, nós vamos trabalhar na solução deste problema nas próximas aulas.